Olha só como eu tava certo. A BYD, eu já tinha falado aqui no canal, né, que elas vão desenvolver um motor flex, né, um híbrido plug-in com motor flex, para usar etanol ou gasolina. E ontem a gente teve essa notícia também que a GWM também vai produzir motor flex no Brasil. Mas aí você pode se perguntar, né, mas o que isso muda para o consumidor? O que muda, né? Por que as empresas estão fazendo isso, atualizando os motores? Então eu vou te explicar, né? Você tem que entender que todos esses motores a gasolina importados aqui para o Brasil, eles foram feitos para usar a gasolina internacional, né? Uma gasolina de alta octanagem. Esse é o grande segredo aqui. Então, para um carro ser realmente adaptado para o mercado brasileiro, a nossa gasolina comum tem uma octanagem muito baixa, né? Esse é o grande problema. Então, para o carro ser adaptado aqui ao mercado brasileiro, ele tem que ser flex, não tem outro jeito, né? Porque tanto o Aval H6 quanto o BYD, é obrigatório que você coloque gasolina premium neles, gasolina Podium, porque vai ter uma octanagem maior. Se você ficar usando gasolina comum, você usa ali uma mistura fraca, né? O motor vai estar recebendo uma mistura fraca de combustível, uma mistura pobre, né? Uma mistura pobre, é assim, esse é o termo usado, é uma mistura pobre. Então, tipo assim, você acaba carbonizando o motor, né? Em geral, o resumo, né, é que você diminui a vida útil do motor com toda a certeza do mundo, né? Esse carro não foi feito para usar uma mistura pobre. Então, os dois carros, eles vão ser fabricados aqui no Brasil e a ideia é com o motor flex, né, que é o certo. Por exemplo, quando o motor é feito só para gasolina e de alta octanagem, esse motor é feito com uma determinada taxa de compressão. E a taxa de compressão do motor é um projeto, né? Não tem como mudar depois. Então o motor está fechado ali com determinada taxa de compressão, não tem o que fazer. O que dá para mudar, por exemplo, é o ponto de ignição. Então, duas coisas têm que ser adaptáveis somente para gasolina, por exemplo, né? Então, a taxa de compressão é para gasolina de alta octanagem e o ponto de ignição também é para gasolina de alta octanagem. O máximo que essas empresas podem fazer para tropicalizar o carro agora com esses motores importados é mudar o ponto de ignição. Então, pelo menos o ponto de ignição dá para dar um pouco mais de avanço, né? A própria injeção eletrônica ali entender a sonda e fazer uma adaptação, mas realmente a taxa de compressão é um problema, né? Um carro flex, normalmente, a engenharia ali do motor usa um meio termo entre o flex e a gasolina de alta octanagem, por exemplo. Então, os carros flex que a gente vê, eles são mais puxados para o etanol mesmo, né? São carros realmente feitos para o mercado nacional. Então, assim, será que esses motores, né, atuais, tanto do Aval quanto do BYD, será que eles chegam a durar, por exemplo, 100 mil quilômetros, 150 mil quilômetros? Não dá para saber, né? Mas a vida útil deles com certeza está reduzida. E se você ficar usando gasolina comum num bico de injeção direta, você sabe que vai ter problema, né? Então o certo nesses carros é usar gasolina Podium, né? Não se pode usar gasolina comum em carro assim importado. É só vocês lembrarem, por exemplo, do caso do Jetta TSI, né? Ele chegou em 2011, 2012 ali somente a gasolina. E sempre foi obrigatório usar gasolina premium, né? Porque esses carros não foram feitos para rodar com gasolina comum. Então, por exemplo, o motor TSI, ele melhorou muito depois da versão Flex aqui para o nosso mercado, né, em termos de confiabilidade mesmo e durabilidade. Também teve a BMW, né, com os motor 1.6 THP, que é usado em vários Citroën. Também é recomendado, por exemplo, você comprar a partir de 2015, né, sei lá, um C4 Lounge, esses carros THP, é recomendado você comprar a partir de 2015, porque antes, né, quando eles eram só gasolina, realmente é um carro problemático, é um motor problemático aqui para o nosso mercado nacional. E não só por causa da octanagem, né, porque a gasolina premium, ela também tem etanol na composição, né? Então, às vezes, esses carros também foram feitos para ter uma mistura menos seca, né? O etanol acaba deixando a mistura um pouco seca. Então, assim, eu acho que vocês já entenderam, né, que é um problema usar gasolina comum, né? E que esses carros deveriam, sim, ser atualizados para o mercado nacional. E não é culpa das marcas, né? É culpa do nosso mercado nacional mesmo, é culpa do Brasil, né? O nosso combustível tem essa qualidade aí por natureza. Nossa, essa frente do Aval é bonita, né? Eu acho mais bonita do que a do BYD. Então, respondendo a pergunta, né? O que muda para o consumidor? Muda tudo, né? Porque agora vocês podem ter um carro mais confiável, um carro com mais durabilidade e um carro que você pode rodar no etanol ou na gasolina, né? Você pode pôr gasolina comum sem medo, já que os carros flex eles foram feitos ali para atuar com qualquer porcentagem de gasolina ou etanol. E eu tô falando aqui dos problemas para vocês da gasolina, isso já considerando que é um posto perfeito, né? Imagina então um posto que adultera a gasolina Podium também, né? Isso acontece. Então é um problema maior ainda, né? Então eu tô falando aqui já
pensando no melhor dos casos possíveis, né? Então imagina nos casos mais zoados, aí é complicado demais. Então a nossa gasolina premium, ela também tem etanol, mas ela tem uma octanagem alta, né? Então vai funcionar muito melhor do que a gasolina comum para esses carros importados. Tem carro também que vem escrito no manual, né? Que você não pode usar ali uma gasolina com uma porcentagem de álcool elevada. Por exemplo, as Mercedes 2005, 2006, lá, elas vinham com isso no manual, né? Você não pode usar mais do que 10% de etanol na gasolina. E mesmo a nossa gasolina premium, ela vem com os 25%, né? A nossa gasolina, ela é bem pobre, na verdade. Mas, estando a octanagem pelo menos equilibrada, você já vai ter menos problema, né? Porque pelo menos ali o ponto de ignição, né? A taxa de compressão, você não vai ter problemas com isso. Mas, enfim, esse vídeo era só para mostrar mesmo, né? Que o Aval H6 vai se atualizar e também o BYD Song Plus pro mercado brasileiro. Então isso a gente tem que ficar muito feliz, né? Que os chineses realmente estão vindo para ficar, senão eles não iam desenvolver ali um motor híbrido flex. Então agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Não esquece de deixar um like aí para me dar uma força, sua ajuda é muito importante. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Falou!